queridos, estamos começando mais um Papo de Job. Dentro dessa entrevista nós temos Maurício Santos, que vai conduzir essa entrevista com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Na verdade, sejam todos muito bem-vindos, independente do horário que vocês estejam assistindo. Nós vamos conversar aqui com Carlos Pompeu, diretor comercial da Exposend Calçados, uma empresa com a representatividade aqui no nosso estado, Pernambuco, e em toda a região Nordeste. Uma das empresas mais tradicionais aqui no ramo calçadista, mas a gente vai muito além disso. A gente vai falar sobre carreira, vai falar sobre vendas, vai falar sobre marketing. E para dar essas boas-vindas, primeiro, Pompeu, se apresente. Seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Job. Bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, como disse o Maurício, Dudinha. Maurício, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês, partilhando um pouco aí da nossa história, das nossas dores, das nossas vitórias. E vamos pro papo, né? Sim, claro. Pompeu, para que as pessoas possam conhecer você, né? Primeiramente eu quero agradecer o seu aceite, né, esse convite que nós fizemos, e dizer que para mim é uma satisfação e uma honra muito grande poder estar conversando aqui, apresentá-lo a essas pessoas que não teriam a oportunidade de conhecer um pouco da mente, das atitudes, dos comportamentos que estão por trás e que eu tive essa oportunidade de conhecer. Por isso o motivo desse convite e, obviamente, né, esse transbordo aí na vida dessas pessoas. E para que a gente possa iniciar, deixa um pouco aqui da tua história, né, de como começou, quem é Carlos Pompeu, de onde veio e para onde está indo. Show. Maurício, Carlos Pompeu é filho de Pompeu Gugel e Zélia Gugel, nascido na Paraíba, Campina Grande. Aos 15 anos tive a oportunidade de ir para Fortaleza, onde vivi durante 30 anos. Comecei a trabalhar aos 13 com o sonho de ser engenheiro, acabei sendo técnico em edificações e me formando em administração de empresas, depois com mestrado em controladoria. E aí, a partir dos 20 anos de idade, enveredei para o ramo do calçado, né, que foi uma grande experiência para mim, poder aos 24 anos ser gerente nacional de uma grande empresa de calçados na época infantil chamado Clean, né, que tinha o presidente até hoje, o Carlos Mestrini, um cara que eu tenho toda a minha gratidão e toda a equipe. E daí foi onde surgiu, né, comecei de baixo como promotor de vendas, aí a gente começou a assumir. Na época, um grupo de calçado chamado Azaleia comprou a ASICS para comercializar no Brasil e na América do Sul. E eu fui chamado, como eu tinha acabado de me informar, para montar o projeto de implantação da ASICS no Ceará, Piauí e Maranhão. Fazer pesquisa de mercado, estudar concorrentes, oportunidades, desafios, né? E aí a gente fez todo esse trabalho, a ASICS acabou não saindo e eu recebi uma proposta para ser vendedor da Via Marte. Na época o pessoal perguntava se isso era calça jeans, né? Na realidade era uma fábrica do Rio Grande do Sul que ainda não tinha nenhum tipo de trabalho na nossa região. Assumi como vendedor do interior do estado do Ceará. Em um ano eu já estava sendo um key account, atendendo o Ceará, Piauí e Maranhão, só as grandes redes, coordenando 6 vendedores. Em 3 anos a gente estava entregando 340 mil pares de venda, o que dava um faturamento aí próximo de 7 milhões de reais por ano só com essa marca. E aí fui chamado pela Clean para ser gerente Norte-Nordeste, que aí eu digo que foi minha graduação e pós-graduação, né? Você com 24 anos de idade, receber um bom salário, ter a oportunidade de viajar da Bahia a Roraima, com tudo pago pela empresa, para desenvolver um trabalho, foi simplesmente fantástico, né? E aí da Clean, casei, minha esposa grávida, a gente naquela época dos overbooks aéreos, dos apagões aéreos, aquela loucura, acabei decidindo por montar a Ética Shoes, uma empresa de representação comercial focada no primeiro momento em todo o Nordeste. Assumimos a Bárbara Kreis, uma empresa que também não tinha nenhum tipo de trabalho. E essa saída da Clean para a Bárbara Kreis, depois eu conto um pouco, mas foi muito interessante, porque eu saí sem ter para onde ir. Eu como um gerente, todo mundo, você é maluco com o salário que você ganha, com a comissionamento, entregando. A Clean tinha uma convenção anual que falava de 11 prêmios, né, para regionais. Existiam 5 regionais, nessa época eu fiquei no Norte-Nordeste, e era maior crescimento, maior taxa de venda, maior satisfação de cliente, melhor vitrine do Brasil. Quando eu saí dos 11 prêmios nacionais, nossa equipe, nossa região entregou 7 prêmios, a gente levou a taça, né? Uau. E aí todo mundo disse, porra, no auge tu vai sair.
né? Mas eu acreditava num chamado, num propósito, né? De estar construindo a nossa empresa e empreendendo. Vendo tudo que eu aprendi ao longo desse tempo, nessas empresas que passei, eu digo, agora é a hora de eu construir a minha história. E aí a gente foi eu peguei um carro em São Paulo e saí batendo de porta em porta. Eu rodei Minas, eu rodei 7.800 quilômetros de carro, dizendo, olha, eu sou da Ética Shoes, trabalhei tanto tempo, eu queria uma oportunidade de levar sua marca para o Nordeste, porque eu não conheço, eu trabalho no ramo de sapato, rodava tudo, e o cara, mas que região você quer atender? Eu digo, da Bahia até o Maranhão, qualquer região eu vou. Ou seja, sem nada na mão, o que viesse era lucro, né, até então. E como eu conhecia essa região, eu digo, eu vou atuar nessa região, né? E rodei 7.800 quilômetros, até por um acaso do destino, né? Para alguns que gostam de chamar de sorte, outros de acaso. Eu fui parar em Santa Catarina para uma entrevista que não deu certo, tá certo? E ia ter uma feira de calçados local. E nessa feira de calçados local, eu conheci os proprietários da Bárbara Kreis e hoje o proprietário da Di Valentino Calçados é filho, que acabaram me convidando para assumir a Bárbara Kreis no Nordeste. Então eu peguei na época de Alagoas ao Maranhão, né? Não existia trabalho zero, a marca não era conhecida, nunca tinha vindo para cá, ninguém conhecia. Eu digo, cara, eu levo. No primeiro momento a gente pegou a Bárbara Kreis durante 2 anos nesse período e eu fiz alguns convites a profissionais para trabalhar com a gente, né? Vendi meu carro, comprei um carro 100% financiado naquela época, em 60 meses, velho carnezinho, né? Para poder empreender, para poder colocar, né? Minha esposa grávida de 7 meses, tudo isso é maluco. Seu estoque inicial, então, foi seu antigo carro? Foi meu que se antigo transformou carro. num novo carro financiado. Num novo carro 100% financiado pelo pé. Legal. Né? E aí a gente fez esse trabalho. A Ética Shoes é uma empresa que tem 23 anos, ela ainda existe. Né? Após o ano passado, em junho, quando eu recebi o convite de vir para Recife, para assumir a direção comercial, logística e marketing da Esposende Calçados, minha esposa ficou tocando, que já era minha sócia, então ela continuou tocando a Ética Shoes, né? E a Ética Shoes tem uma história linda. Hoje a gente já colocou no mercado mais de 18 profissionais que não eram do ramo de venda nem de calçados. A gente passou pela Ética Shoes, a gente preparou, a gente formou e hoje são representantes bem conceituados na nossa região. Todos treinados por vocês. Por nós. Isso. Ou seja, um espírito de liderança aí já nato, pegando colaboradores do zero, sem experiência na área e formando essas pessoas para atuar dentro de um segmento que nenhum deles conhecia. Ou conhecia um pouco, vamos falar assim. O nome da gente já diz praticamente tudo. Tudo que eu sempre procurei fazer e que eu não abro mão são meus princípios e valores. Então, daí a Ética Shoes, né? A gente queria exatamente uma empresa que fosse verdadeira. Existe ainda hoje um paradigma, um vendedor bom vende navio afundando, vende cabana pegando fogo. Esse profissional está fora do mercado. Não existe mais esse profissional. E naquela época, tu imagina isso há 25 anos atrás, cara, o vendedor vende. Cara, eu digo, para mim, parceria só serve se for longa, duradoura e se for lucrativa. Não tem esse negócio de ONG aqui. Cara, a gente tá para fazer negócio e ganhar dinheiro. Essa história que dinheiro não é bom, porra, conta para outro e me dá o teu, né? Aquela história. Então, já que não é bom, me dá o teu. Então, assim, a gente trabalha para exatamente... O fruto do trabalho é isso. Com um adendo que eu gosto de fazer. Toda vida que eu priorizei o dinheiro, eu perdi dinheiro. Mas toda vida que eu tive um propósito, o dinheiro veio como um pagamento do propósito bem realizado. Então, a Ética Shoes passaram 18 profissionais, passaram grandes marcas pelo nosso escritório, West Coast, a própria Via Marte, Bárbara Kreis, Boots, né? E entre outras, Via Beat, que foi uma fábrica que a gente pegou na época com 800 pares dia de sandália, literalmente de lixo, que o cara reciclava o lixo para poder injetar a sandália. E com 8 anos eu fui gerente nacional dessa fábrica, ao mesmo tempo que era representante. A gente entregou essa fábrica com 42 mil pares dia de calçados, atuando já em 8 países da América do Sul. Cara, foi assim um trabalho lindo, né? E muito bacana. Então, assim, a Ética Shoes, para mim, ainda é minha paixão. Vender é minha paixão. Adoro me relacionar com pessoas. E é isso. Esse é um pouco do Carlos Pompeu.
Eu queria acrescentar somente essa finalização do que ele disse, porque me lembra muito aquela velha história, né? Quanto mais você procura pelo dinheiro, menos você tem dinheiro. Quanto mais você vai atrás e corre atrás do dinheiro, mais ele corre de você. É isso. Não é isso? E Pompeu, para contextualizar aí com o teu atual momento, né? Você falou da tua trajetória que te trouxe até aqui. E hoje você está em Recife, né? Vindo de Fortaleza, onde era a tua base anterior, e tocando aqui, como você colocou, a operação comercial, marketing e logística da Exposene. Fala um pouco sobre esse momento. Eu vou voltar só um pouquinho, porque eu esqueci de dizer algumas coisas ao longo dessa trajetória. Tá? Fui dono de banda de forró durante 4 anos. Como é? Estouramos. Dono de banda de forró. Isso. Inclusive estouramos um artista, que é meu irmão, chamado Filipão. Eu era o cara responsável pelo marketing, toda a parte de estratégia da banda. Meu irmão... Filipão o quê? Filipão o quê? Fala aí pra tu. Filipão e forró moral. A dança do striptease. Né? Então estourou, fizemos Regina Casé, fizemos Gugu, na época a gente rodou o Brasil. Na época Safadão não existia e Xande Avião, Aviões de Forró, tava começando também. Felipe foi o primeiro cantor, inclusive, do Aviões de Forró. Então tive banda de forró, né, que a gente chegou a ter 3 bandas, era Forró Moral, Forró de Aço, Moral Mix, estrutura com mais de 80 pessoas, fazendo... O nosso, foi o primeiro projeto de mesclar ritmos. Então a gente botou um DJ junto da banda e a gente fazia esse Moral Mix. Então pegava músicas de forró e transformava num pancadão naquela época. Foi aí da onde a gente foi até para Regina Casé. A Globo veio, né, nos procurar porque disse, cara, esse negócio é muito louco. Isso aqui tá tocando no Rio de Janeiro e ninguém sabia o que era. Né? Então foi um negócio bem bacana, foi uma fase muito legal, né, que depois a gente acabou separando a sociedade. E por ser um projeto de empresa familiar, eu acabei me afastando. Depois ele voltou para o meio, a gente voltou a ser sócio, continuamos tocando, lançamos a carreira dele e agora eu também saí porque vim para tocar esse projeto. Tive distribuidora de calçados, né? A gente chegou a ter 37 vendedores, 5 carros distribuindo. Em aproximadamente 1 ano, a gente abriu 780 clientes de varejo alimentício. Então, isso tudo é um pouco da bagagem, né? Do que a gente passou. Bagagem, né? E do que a gente construiu. E um detalhe, de acertos e erros, tá, gente? Não foi só alegria, não. Né? Hoje eu lhe digo tranquilamente que a nossa primeira sociedade familiar acabou por falta de maturidade, por orgulho, por vaidade, né? De não querer ceder. Não, a gente combinou isso, é desse jeito, tem que ser assim. E hoje eu faria diferente. Né? A minha primeira distribuidora fechei porque fui roubado a trancos e barrancos. Né? E eu digo, cara, não vou segurar uma empresa que eu não tenho controle. Ou seja, quem sou eu para gerenciar um negócio que eu não controlo? E aí fechei, perdi muito dinheiro. Inventei depois de montar uma segunda distribuidora. Nessa eu quebrei. Em 2012, né, eu quebrei literalmente, perdi tudo que eu tinha juntado ali ao longo de 10 anos, aproximadamente uns 2 milhões e 600, eu perdi nessa distribuidora. Também por questões de roubo, de desvios e tal. E o que eu acho que foi a virada de chave na minha vida, Maurício, contextualizando para chegar aqui, foi exatamente no momento que eu parei de culpar os outros pelos meus problemas e meus erros. Então eu culpava aquele cara, confiei no cara, o cara me roubou, botei um gerente, o gerente me roubou, botei um vendedor, pô, por isso que eu quebrei. Quando eu disse, cara, eu não sabia gerenciar meu negócio. A gente começou a buscar informações e se preparar para poder chegar lá, né? Então, assim, eu tinha certeza que a representação comercial, que era o negócio que eu mais amava, eu não queria pro resto da vida. Eu falei, por quê, Pompeu? Porque exatamente eu tenho visto a falta da valorização do bom profissional de venda, do gestor comercial. O pessoal hoje quer pagar barato a vendedor. Sim. E aí, uma vez escutei uma frase disso, até sua, Maurício. Se você só tem na equipe pangaré, o que é que você é? Chefe de pangaré. Então tem muita indústria que hoje está procurando por que está errando, por que o cara não está comprando o produto dele, por que ele não está conseguindo avançar. Por quê? Porque só tem maus vendedores. Não tem gestores comerciais que ajudem ela a desenvolver produto, a ter informação de mercado, traz feedback verdadeiro do mercado. Então estão se perdendo. Então, trabalhei com uma empresa chamada DOC Calçados, que também passei por ela 10 anos, pegamos ela quando ela simplesmente fabricava 1.200 a 1.500 pares dia, e ao longo de 10 anos a gente passou durante muito tempo sendo o representante só com o estado do Ceará, número 1 do Brasil. A gente chegava a vender 280, 270 mil pares ano
né, nessa regiãozinha, enquanto São Paulo vendia, sei lá, 300. Porra, comparar o PIB de São Paulo com o estado de Ceará. Então, de certo modo, a gente foi chamada a atenção do nosso trabalho. E ao longo desses 10 anos, essa fábrica saiu de 1.500 pares dia para 22 mil pares dia, né? Com as marcas de Jean, com as marcas Ortopé, compraram grandes marcas, começou a crescer, produzia para Puma, produzia para Disney, né? Produtos licenciados. E aí a gente foi crescendo com isso, até que o proprietário da empresa disse, cara, comprei a Exposene. Nisso já existia um ensaio de comprar 12 lojas que tinham da Exposene no Ceará, para a gente ser parceiro e tal, né, ser sócios. E aí acabou que não aconteceu e, de repente, ele comprou a Exposene e me chamou. Disse, Pompeu, comprei uma empresa e queria trocar uma ideia contigo. Qual foi a Exposene? Porra, tu comprou a Exposene? Comprei a Exposene. Cara, e aí? Ele disse, e aí é uma empresa nordestina que eu preciso de um nordestino para tocar ela. Para mim foi um grande sinal de visão trazer uma pessoa daqui. Já tinham passado por aqui gaúchos, cariocas e outros, mas que não viviam a cultura, né, local. E aí ele me chamou para chegar até aqui. E aí, para mim, eu vou dizer um negócio, sonhei em morar em qualquer lugar do Brasil, menos em Recife, né? E acabei, de repente, sendo altamente bem acolhido aqui. Queria agradecer a todo o povo pernambucano, né, a toda a equipe de colaboradores que a gente tem. Cara, como é gostoso estar vivendo isso, esse desafio, esse momento. Não só o momento interno da empresa, mas um momento altamente desafiante do mercado varejista, de uma maneira geral, né? Então, é um pouco isso. Chegamos até aqui passando por tudo isso. Então, tem umas frases, eu gosto muito de ditos populares e frases, e tem frase que diz assim, não é onde você quer chegar, é o processo. Então, curta o processo. E hoje eu vejo com muita clareza, né, como disse de novo, eu sou um cara cristão, que a gente tem mania de dizer que Deus escreve certo por linhas tortas. E hoje eu tenho certeza que Deus escreve certo por linhas certas. A gente é que não enxerga na nossa pequenez e acha... Não enxerga o processo e acha que é torto. Mas quando você está ali há 10 anos lá na frente, você olha para trás e diz, para mim era tanta curva, agora eu só estou vendo reta. O que é isso, né? Então, eu digo que todo esse processo de quebrar minha empresa, de errar, de montar distribuidora, de montar time, de ser gerente nacional, de conviver com outras pessoas, né, me ensinou muito e foi o que me preparou para poder chegar aqui e assumir esse desafio. Legal você trazer isso. Isso me lembrou uma frase, né? Na verdade não é uma frase, mas uma contextualização bíblica que diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Né? E realmente, assim, é escrever certos por linhas certas. A gente que nossa pequenez, como você colocou, interpreta de que, meu Deus, me tire dessa situação, mas na verdade ele está te colocando para dizer assim, ó, vai, que o caminho é esse, eu estou te colocando e você está querendo sair. Não, fica aí, aguenta a parada que você vai sair num lugar muito melhor ali na frente. Mas, enquanto isso, viva o processo. Viva o processo, é isso. Perfeito, perfeito. Você colocou aí algumas situações interessantes, né? Uma delas que me chamou a atenção, obviamente, foi que nem só de vitórias a gente celebra a vida, mas também dos momentos difíceis. Eu queria que você passasse aí um pouco da tua experiência em relação a esses momentos de desafio, a esses momentos onde a gente muitas vezes se sente fracassado, enquanto que logo em diante a gente vem dar a volta por cima. Maurício, Duda, eu digo muito que a vida é um eterno jogo, né? E uso esse termo jogo para me referir até a esporte. Eu acho que o esporte pode ensinar muito a gente. Eu sempre fui um cara muito competitivo e sempre gostei muito de aprender, né? Então você vê que o cara, quando ele é um medalhista olímpico, quantas lesões, quantas horas de treino, quantas repetições, quantos momentos, né, que faz. Então acho que a vida é isso, não é sobre apanhar ou cair, é sobre se levantar. Onde é que você quer estar? Né? Então, e outra, tem que ter um propósito, porque senão você fica lá no chão, que é mais cômodo lá, tá? Quero te dizer que lá é mais cômodo, se fazer de vítima é mais cômodo, né? Justificar seus erros é mais cômodo, tá certo? Agora, o se levantar, então eu digo muito, brinco muito com Vale Tudo, que eu gostava de assistir aqueles MMA, e eu dizia, cara, tinha cara que passava meia hora apanhando. Eu digo, ele não vai aguentar, e ele aguentava. Aí eu dava um murro, o outro caía, e ele ganhava a luta. Então, às vezes é quando você aguenta apanhar. Eu acho que a vida é um pouco isso, o processo é isso.
né? Principalmente a gente que vem de baixo. Eu não nasci de família rica, não casei com mulher rica, tive que ralar, a gente tem que lutar. Como eu disse, comecei como promotor de venda, limpando vitrine, passando pano. E sempre digo para os meus filhos e digo para os meus colaboradores, todas as minhas viradas de chave na minha vida, eu saí da onde eu ganhava bem para ganhar menos. Isso já me tirava da zona de conforto, tá certo? Mas enxergando o ganho de aprendizagem aonde eu poderia chegar, né? E isso me deu. E meu pai sempre foi um cara muito durão com a gente. Eu acho que eu tenho 3 irmãos. A minha irmã é a mais velha, dentista, hoje Andresa. Felipe continua sendo cantor, que é o Filipão. E o Marcelo é empresário, tem aquelas casas de bolo e tem também hoje empresaria banda de forró, Yuri Pressão e outras que ele está na sociedade com a turma. E meu pai sempre, talvez por eu ser o mais velho dos homens, né, ele sempre me apertou muito. E ele me dizia algumas coisinhas que eu levei para a vida toda. Que horas é para você chegar no trabalho? 8. Dá tempo, pai, fique tranquilo. Não, você tem que chegar 15 para as 8. 8 você tem que estar trabalhando. 8 você tem que estar trabalhando. Então, quer tomar um café, quer ir no banheiro, quer fazer isso, quer arrumar o birô, porque tem uma coisa para ligar, quer ligar o computador, que naquela época a gente ligava o computador, passava meia hora para ele ligar. Chegue meia hora antes. Né? E outra, sempre faça um pouquinho a mais, não é muito não, do que você é pago para fazer. Então eu era pago para atender o cliente, mas servir um cafezinho. Eu canalizava o cliente para um outro setor, o cara do outro setor não podia atender, eu trazia. Né? Como representante, eu nunca me preocupei na minha venda. Eu me preocupava em um cliente vender o meu produto. Porque não é sobre sell-in. Varejo é sobre sell-out. Né? Não é sobre sell-in. Então, é um pouco sobre isso. Então, acho que tem algumas coisas que a gente leva para a vida, né? E sempre o respeito e o temor a Deus, eu acho que faz parte da sua base de valores e princípios, que são coisas que não são negociáveis. Né? Então, todo esse aprendizado com meu pai, quantas vezes eu xinguei meu pai, ou fui dormir com raiva, ou não entendi, eu me revoltei naquela fase ali dos 17 aos 20 e poucos anos, que ele apertava. Eu vim ter a chave da minha casa, para você ter ideia, quando eu casei. Quando eu namorava com a minha esposa, que estava dentro de casa com a minha esposa, e eles iam sair de casa, ele, bora, vamos para algum canto aqui, vocês não ficam não. Porra, pai, a gente já tá noivo, tá? A gente não vai fazer aqui, vai fazer em qualquer canto. Ou faça em qualquer canto. Aqui não. Quando eu casei, ele chamou eu e minha esposa, no outro dia depois do casamento, né? A gente fez 2 festinhas, fez uma recepção e no outro dia a gente fez uma festa. E nesse outro dia ele me chegou para mim e minha esposa e disse, ó, tá aqui a chave da casa, a partir de agora minha casa é de vocês. Então, assim, são as coisas que marcam a gente. E aí, ao mesmo tempo disso, tem muitos ensinamentos de trabalho, que meu pai sempre foi um cara que trabalhou muito, sempre foi muito focado, cheio de altos e baixos. Já vi meu pai rico, meu pai pobre, meu pai rico, meu pai pobre. E uma das coisas que hoje eu entendo que foi um erro dele, que me ensinou, com o próprio erro dele, foi a falta de foco. Todas as vezes que eu vi meu pai quebrar, eu vi ele quebrar por falta de foco. 6 milhões numa conta, 10 obras para tocar, ele inventava de comprar carro velho para reformar, inventava de fazer, o negócio dele era estrada, ele inventava de construir casa para vender, ele inventava de oportunidades. E aí eu aprendi que, esse é o conto porque eu escutei e nunca esqueci. Meu pai dizia o seguinte, meu amigo, cavalo selado, branquinho, selado, só passa na sua frente uma vez. Agarra as oportunidades. Passou, agarre. E quantos cavalos eu agarrei? Depois eu descobri que não era o meu cavalo, era o do vizinho. Então, nem toda oportunidade é pra gente. Pancada. Nem toda oportunidade é pra gente. Então, saiba o seu propósito, não abra mão dos seus valores e seus princípios, e tenha foco no que você quer, onde você quer chegar, porque aí você vai enxergar o seu verdadeiro cavalo. Eu vou dizer que ele não passa não, quando é o seu, ele para na sua frente. É um nível de maturidade muito grande, né? Você parar para pensar que você tem que se valorizar também. Eu acho que o que o Pompeu tá falando traz muito essa noção de que você não deve se submeter a todas essas oportunidades, porque tem algumas oportunidades que não vão te caber, você está se forçando a entrar nelas, você está se forçando a caber naquele espaço, caber nesse lugar. E acaba que em alguns momentos você vai falhar com seus princípios, você vai falhar com seus valores só para... Total. Isso é interessante porque dentro, né, do processo de recrutamento e seleção,
O processo de recrutamento e seleção, ele é feito por duas vertentes. A vertente de quem está contratando e a vertente de quem está sendo contratado. Então, existem dois lados que precisam fazer escolhas. A escolha por quem está empregando e a escolha por quem está sendo empregado. Né? Então, hoje é muito interessante isso, porque, de fato, o profissional que está lá do outro lado, ele está fazendo escolhas e eu vivo isso, né? Eu vivo essas escolhas e tem muita gente que se posiciona e diz isso não é para mim. Não se trata apenas dessa oportunidade, porque está passando o cavalo branco na minha frente, mas é que essa oportunidade não é minha. Segue adiante. Bacana, Pompeu. Isso foi muito, muito interessante que você colocou. E, de novo, muita gente enxerga, né, a oportunidade como o ganhar mais. É só sobre isso a vida, cara. A troco de quê? Qual o preço? Qual o preço? Qual o preço? Uma vez eu escutei de novo uma frasezinha que o cara disse assim, o cara postando, chegando na empresa 6h30 da manhã, saindo da empresa 10 da noite, saindo da empresa 10 da noite. Sábado, vocês acham que meu dia de praia tá aqui, ó, trabalhando. Domingo aqui, ó, tô na empresa e tal. Aí chegou um senhor para ele e disse, daqui a 30, 40 anos, os únicos que vão saber que você, e vão se lembrar que você trabalhava sábado, domingo de noite, são seus filhos. Pura verdade. Pura verdade. Gente, a pessoa vai sair daqui baqueada, viu? Então faz a gente Nossa refletir. Senhora. Né? E quero deixar bem claro, né? E até, não sei se minha esposa vai assistir os meninos, mas sinto falta. Eu sou um pai ausente, né? Nesse sentido de viver com eles. Procuro, quando está com eles, estar intensamente. Mas acho que eu poderia dar mais meu tempo. Às vezes a gente fica, sabe, buscando o que se ocupar, onde a gente poderia realmente estar vivendo esse momento, que são únicos. Né? Interessante você colocar isso, Pompeu, porque é muito fácil a gente identificar, muitas vezes, um ponto de melhoria nas outras pessoas, né? Mas olhar para a gente e se perceber também dentro desse processo é um estágio mais avançado. E, óbvio, todos temos pontos a melhorar e é isso, é você identificar, se perceber e implementar. Bacana. Trazendo por um ponto de liderança, já que a gente em algum momento tocou nesse assunto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o desafio de liderar, né? Você é um grande líder e eu tenho hoje, né, à frente aí de um time de algumas centenas de pessoas e, obviamente, outros times já passaram aí pela tua liderança. Me fala e fala para nossa audiência aí o que é que você enxerga sobre liderança e sobre ser um bom líder. Maurício, eu não me considero um grande ou um bom líder. Eu acho que ainda tenho muito que evoluir e aprender nesse sentido. Tá? A gente procura se espelhar e eu acho que liderança é sobre isso. É se espelhar. É você fazer com que as pessoas queiram estar com você ou queiram fazer o que você faz. Eu acho que é exemplo. Né? Eu até gosto de usar alguns trechos da Bíblia, porque tem um texto que diz, Jesus chama os discípulos e diz, vão e pregai o evangelho. E se preciso for, usem as palavras. Então como é que eles iam pregar o evangelho se não fosse falando? Pô? Um exemplo. Com a vivência. Com a vivência. É sobre o amor. O que é o amor? O amor é gesto. O amor não é sentimento. Todo mundo confunde amor com sentimento. O amor é gesto, é uma ação, é um verbo. Né? Amar é um verbo, é uma decisão. Eu posso não gostar de você e lhe tratar com amor. Lhe tratar com respeito, lhe tratar com delicadeza, lhe tratar com paciência. Isso é o amor. Então, acho que a liderança é isso. Né? É a gente primeiro tentar ser um exemplo. Eu não posso cobrar o que eu não faço. Ponto. Por isso que aí, de novo, entre os valores e os princípios. Porque quando você começa a deixar claro quais são os seus valores e princípios, quais são os valores e os princípios da empresa, você começa a criar uma cultura. Então, lá a gente estabeleceu, você falou em algumas centenas, nós temos hoje dentro da empresa 900 colaboradores. Agora, em dezembro, a gente deve ir para um quadro em torno de 1.300 pessoas, né, que é o pico de venda da gente, é o nosso Natal. E a gente vai trabalhar em torno de 800 a 900 colaboradores. Existe um plano de expansão para o ano que vem de mais 12 lojas. Hoje nós estamos com 48.
e um CD, a gente deve estar abrindo mais um CD para facilitar a questão de logística e devemos abrir 12 lojas. Mas a questão vamos dizer assim, da liderança, eu acho que o básico é isso, é criar a cultura. Então, lá quando a gente começou, uma das coisas que eu digo assim, nós fazemos o quê? Vendemos sapato. Ponto. Nós somos uma empresa. Nós realizamos seu sonho. Eu sei lá qual é o sonho do meu cliente, cara. Vou falar coisa que... Cara, não dá mais, isso é fake Fazendo news. firula, né? Firula, boa. Gostei, Dudinha, gosto dessas palavras, mas firula, cara. É isso. Porra, não. Meu objetivo é vender sapato. É atender a sua necessidade de calçar. Graças a Deus ninguém anda descalço, porque quem anda descalço é doido, né? Quem vem andando descalço, lá vai o doido, andando na beira da estrada descalço. Né? E aí o que é que acontece? Para vender sapato, eu digo muito que é outra frase que eu gosto, que eu acho maravilhosa. CNPJ não compra de CNPJ. É gente que compra de gente. Ponto. Então, vendedor de sapato. Quando eu cheguei na empresa, existia da antiga gestão, e isso é legal, um manual para contratar vendedor. Cara, tinha umas 10 páginas. O vendedor tem que estar cursando terceiro grau, tem que não sei o quê, tem pré-requisito disso. E chamei o RH, fiz uma reunião, peguei assim o papel do manual, rasguei. A partir de hoje, bota aí, anota aí, vamos começar a anotar os pré-requisitos para ser vendedor de sapato. Bora. Primeiro, tem que saber sorrir. Segundo, tem que gostar de gente. Terceiro, tem que gostar de dinheiro, porque o vendedor que não gosta de dinheiro não corre atrás de meta. Quarto, não pode ter problema de coluna nem de joelho, porque tem que se ajoelhar para calçar o cliente. É assim que se vende sapato. E o que mais? Acabou. Teve esse pré-requisito, o resto eu preparo. O resto a gente treina, o resto a gente ensina, o resto a gente capacita. Mas essa base tem que vir com ele. Ponto. Então, eu acho que é sobre isso, quando a gente começa a criar. Então, hoje você vai na minha loja, se tiver um vendedor que não sorri, quando eu entro, todo mundo já sorri, já sabe. Tem que sorrir, é isso. O ser humano não sai de casa para ir para uma loja para encontrar um cara de cara abusado. Você pode até ter seus problemas, mas saiba sorrir, trate com amor. Na verdade, ele sai de casa para comprar, para buscar uma espécie de felicidade Satisfação, ali. Perfeito. Satisfação É ali. Isso. Então, assim, o liderar, o que é o liderar? Para mim é dar exemplo. Né? E tentar exatamente através de estabelecer. Até vi uma frase esses dias bem interessante, que diz, o que é cultura? Todo mundo tá bonito, né? Cultura organizacional, vira moda esses jargões administrativos, como já teve benchmark, reengenharia, 5S, agora ISOs da vida. Hoje ninguém fala mais nem ISO. Quando o cara, minha empresa é toda dental, isso para mim nem fede nem cheira, para vocês, para alguma internet. Né? Então, muita coisa passa. E aí o cara dizia que exatamente criar cultura na empresa é exatamente você criar em todos os colaboradores o entendimento do que não serve para a empresa. Então o cara sabe assim, rapaz, se eu fizer isso aqui, não presta. Se eu fizer isso aqui, eu vou para fora. Se eu fizer isso aqui, não. Então é o ato de saber dizer o não. É o colaborador dizer o que é que não serve para a empresa, eu aqui dentro. Então acho que é simples. Depois que você cria esses, né? Fica simples de ver. Então cria uma cultura organizacional para um time de 800 pessoas, quando eles entendem o que não pode ser feito lá dentro. Na verdade, quando a gente fala em cultura, né? E a cultura ela é uma palavra, como você disse, uma palavra que encanta, uma palavra que as pessoas gostam de falar, mas no fundo, o que é cultura? A cultura ela é um conjunto de valores, mas as pessoas também se perdem nos valores, porque acham que aqueles valores que você coloca na parede lá é o conjunto de valores da empresa, enquanto, na verdade, o conjunto de valores da empresa é justamente o que você falou, o que você mencionou, no sentido de que o que é que eu não posso fazer dentro dessa empresa, que se eu fizer, eu vou ser chamado a atenção. Isso é um valor. E da mesma forma, o que é que eu posso fazer dentro dessa empresa, que se eu fizer, eu vou ser elogiado por isso, valorizado por isso. Então, isso no fundo é o verdadeiro valor, né? E, obviamente, a soma desses valores aí, formando a cultura da empresa. E aí sim a gente entra na essência de cultura. Perfeito. É isso. Falando um pouco sobre essa situação de cultura, muita gente acredita que cultura ela é uma coisa implementada da empresa e os funcionários têm que seguir aquilo ali de maneira
cega, né, um valor e uma concepção cega, mas o que Maurício trouxe em determinado podcast anterior, em determinado episódio anterior, é que no final das contas tem que ser bom para o funcionário também, tem que ser bom para o colaborador também. Ele tocou nisso agora há pouco, né? Hoje não é só a empresa que faz escolha, o colaborador também faz. Exatamente. Então não existe esse posicionamento tão bem concretizado se no final das contas não faz sentido para ambas as partes. Perfeito. Não só isso. E é um ponto que vale a pena a gente falar, é de que se você, enquanto direção, enquanto grupo, você não estabelece quais são os seus valores, o que é que um colaborador, se fizer, vai ser recompensado ou vai ser valorizado, e o que, se ele não fizer, ele vai ser chamado a atenção, é que se você não fizer isso, ele vai fazer. E quem vai ditar o valor, os valores e a cultura da tua empresa são eles. O seu posicionamento ela é fundamental em relação a isso. Perfeito. Joia, entrando agora no tema de vendas, né? A gente já abordou esse assunto, mas passando aí adiante. O que é vender para você, Pompeu? E o que é que representa vendas para um negócio? Venda para mim é relacionamento, né? Sendo que um relacionamento, e aí o profissional de venda é aquele cara que ele não está atrás de vender, ele está atrás de satisfazer uma necessidade. Eu até conto que aconteceu um fato comigo essa semana, que eu cheguei numa loja de detalhamento de carro, detalhamento automotivo, lavado de carro, pintura, cara, loja top daqui de Recife. E cheguei lá, eu queria lavar meu carro. Eu tinha passado o final de semana, fui andar de cavalo, estava lá, o carro todo cheio de lama. E aí eu digo, queria lavar e queria lavar rápido, né? Então cheguei 4 horas da tarde, dá tempo de você lavar meu carro? Dá sim. Ótimo, então venham buscar que horas? 6h30. Olha, mas deixa eu dizer um negócio, o carro do senhor é muito bonito, o senhor não queria fazer uma vitrificação? A pintura dele está fosca, os vidros estão não sei o quê. Não, eu queria lavar meu carro. Não, mas olha só, a gente tem um plano de não sei o quê. Mas ela passou uns 40 minutos me segurando, eu doido para ir embora, e atendendo o telefone, e correndo, e forçando vender um negócio que eu não estava afim. Entendeu? Eu digo, eu não volto mais aqui. Para completar, quando chegou 6h30, eu digo, estou indo buscar o carro. Ele disse, só amanhã, senhor. Como é? Eu deixei aí, eu passei em 3 cantos, não deixei o carro, porque eu não queria ficar sem carro. Então o que é que ela forçou? Forçou uma venda de um produto que ela não podia entregar. Né? Então eu acho que a maior sensibilidade do vendedor é, de novo, eu começo do princípio que gente compra de gente. Ponto. Eu não vou conseguir diferenciar meu produto durante muito tempo, a não ser que seja uma patente, algo que... Vamos falar do varejo, que é o que a gente vive. Hoje eu posso ter a melhor marca no meu negócio. Amanhã meu concorrente tem. Vai demorar 30, 60 dias, etc. Faça uma promoção. Ele pega e acompanha. Então não é sobre preço, não é sobre produto, não é sobre o ambiente da loja, porque eu reformo, faço a loja mais moderna. No outro dia o cara faz um igual, ou melhor. Né? É sobre gente. Então, venda é sobre atender necessidades e entender de gente. Eu acho que isso é a base. Atender necessidade com honestidade também, né? Porque nessa situação ela só pensou na comissão dela ou na participação dela e... Perfeito. E aí desgastou. Eu digo, eu não volto mais lá. Primeiro que combinou um negócio, não entregou, marcou para outro dia, chega lá, tá querendo vender produto. Eu digo, me dê a chave do carro e deixe eu ir embora. Eu só quero isso. Né? Quando você escuta a palavra vendas ou vendedor, o que é que te vem à cabeça? Me vem à cabeça um cara que gosta de desafio e competitivo. É por aí, com certeza. Mas essa história do Pompeu me lembrou um episódio onde eu assisti a um determinado podcast, acho que foi no Flow, onde, eu não me lembro agora quem foi que disse, eu não sei se... Não estou me lembrando agora quem foi que disse, mas ele disse que as pessoas, o vendedor ruim é aquele vendedor que ele tenta vender de acordo com o que ele acredita que é bom. Ele acredita que é bom aquilo ali, e por causa disso, aquilo ali precisa ser valorizado e vai vender massivamente. Sendo que no final das contas, ele tem que entender a necessidade do usuário ali. Tem nesse determinado trecho do podcast, ele fala que tinha ido a uma loja de veículos
E dentro dessa loja, ele tinha chegado lá e o vendedor disse assim, olha, tem aqui um Onix, 4 portas, não sei o que, tá na promoção, papapá, papapá. Fez todo ali o pitch de vendas. E aí, no momento em que ele ficou falando ali em torno de 40 minutos sobre aquele carro. E aí, o cliente, ele foi embora, ele, como cliente, foi embora. E qual que foi o resultado? Qual que foi o pensamento que ele tirou dali? O vendedor não me perguntou se, pra mim, preço era importante. Eu não queria um carro barato, eu não queria um carro econômico. Que o vendedor bateu muito nessa técnica. Ah, porque esse Onix aqui é muito econômico, você não vai gastar gasolina. Pra mim, não era tão interessante um carro econômico. Eu prefiro conforto. Pra mim, eu prefiro um carro que seja mais confortável. Pra mim, eu vou visar o conforto da minha família Ele não me perguntou isso. Ele quis encaixar o Onix ali porque ele tinha uma meta de venda para vender não sei quantos Onix por mês e ele não pensou que aquilo ali talvez não fosse o que eu estava procurando. Então eu saí da loja sem comprar nada. Mas isso dentro da área de vendas é onde a maioria dos vendedores, eles pecam. Por quê? Porque eles acham que venda é intuitiva, é o que eles acham. E venda, na verdade... Deixa eu até fazer um adendo. Eu ia colocar isso, porque assim... Além do que eu falei, eu trabalharia, né, a palavra hoje, que é quando foi vendedor, o que é que você pensa? Profissional. Né? Antigamente dizia o seguinte, não deu para nada, foi ser vendedor. É verdade. Existe ainda essa máxima. Eu sou um cara que adoro quebrar esse paradigma. Me formei em administração, sou técnico de edificações, mas adoro ser vendedor. Eu era vendedor de sapato. Representante é um nome bonito para chamar vendedor. Carregava em minha malinha, enchia meu carro e sustentei minha família e dei o melhor para os meus filhos vendendo sapatos, sendo vendedor. Mas um profissional vendedor, ou um vendedor profissional. Então, quer ser um bom vendedor? Se prepare. Hoje a gente tem vendedores que vendem 40 mil por mês na nossa loja e vendedor que vende 130. E quando a gente olha o vendedor que chega a 130, vende 130, ele chega meia hora antes. Ele sobe no estoque da loja antes de começar o horário para olhar tudo que tem no estoque. Então, aqueles principais produtos que ele sabe que são carro-chefe, né? São produtos de volume, ele já sabe a numeração que tem, a cor que tem, então ele não perde tempo, ele atende o cliente. Tem vendedor que atende um cliente, passa 20 minutos, tem vendedor que atende 5 clientes em 20 minutos, porque consegue atender simultaneamente. É um cara que tem uma visão da loja como um todo, não fecha aqui na venda e esqueceu o resto da loja. Ele está olhando aqui e está entrando uma senhora. Olha, senhora, o que a senhora está querendo? Fique só um pouquinho, já vou lhe atender. Vou buscar aqui. Enquanto a senhora experimenta, deixa eu olhar aqui. Vou mandar buscar uma aguinha para a senhora, um cafezinho. Então, vendedor é isso. Tem que treinar, tem que preparar. E aí onde eu acho que algumas empresas não valorizam isso. Acha caro investir no profissional. Vou investir, ele vai sair daqui. Lá na empresa eu tenho a seguinte máxima, se eu investir e ele sair daqui uma pessoa melhor, para mim já valeu. Eu coloquei um cidadão melhor no mundo, eu fiz um pai de família melhor, a gente conseguiu elevar o nível desse cara. Porque a gente não consegue reter todo mundo, isso não existe. Né? Ao longo do que eu passei, desse 1 ano de trabalho, a gente pegou a empresa com quase 1.000 funcionários, 965. Dos 965, hoje tem conosco 428. O resto a gente acabou trocando, porque ou não entenderam a cultura da empresa, ou não entenderam a velocidade do mercado que exige que a empresa seja mais rápida. Então não tiveram a mesma capacidade de adaptação desses 428 que fizeram. Porém, uma alegria eu tenho muito grande. Dos 428 que estão lá, nós já promovemos 93. Incrível. Foi dada oportunidade para 93. E chegaram outros 460 que estão buscando chegar no nível. Né? E aí vem, né, trazer a pessoa do Red Hunter, do profissional Red Hunter, Maurício, que é a sua função, de exatamente ter essa sensibilidade para trazer o profissional que a empresa precisa, para entender a realidade da empresa e propor, né, até como um vendedor, esse treinamento, o nível, para onde é que a gente pode levar a empresa. Então, esse ano a gente está tratando na empresa, de junho para cá, quando a gente fez nossa convenção de 1 ano de gestão, galera, chegou a hora de subir de nível. Eu digo muito isso. Quando eu digo isso, no primeiro momento, um bocado se tremia. Hoje os caras gostam. Eu digo, eu aqui sou o provedor de desconforto de vocês. Eu vou ser o cara que, se você dá 80, eu vou pedir 100. Essa semana aconteceu um caso com o meu imediato,
que eu dei uma puxada nele assim meio forte. Aí a gente estava comprando uma mercadoria, né? E comprando essa mercadoria, o produto era 59. Aí de repente vai lá, vem cá, aperta tal e tal, o cara chega em 50,31. Quando a gente saiu da sala de compra, eu digo, meu irmão, tu tá muito fraco. Porra. Ele disse que foi. Eu digo, como é que tu aceita 50,31 no produto? Era 59, a gente baixou quase 20% do produto. Eu digo, eu tenho certeza absoluta que se você apertasse mais um pouquinho, chegava no 49,90. Só faltou um pouquinho para chegar no 49,90. E eu tenho certeza que dava. Aí ficou calado assim, de cara meio feio. No outro dia ele entrou na minha sala e disse, macho, não consegui dormir não. Eu digo, por quê? Aquela história do 49,90. Sabe, tu tem razão. Dava mesmo. Então, é sobre isso. É a gente, sabe? É buscar sempre o melhor. É buscar sempre dar o algo a mais. É os 15 minutinhos antes ou os 15 minutinhos depois. É fazer um pouquinho a mais, né? Então, é um pouco disso, gente. Eu não sei se você percebeu, Duda, mas ele tocou num ponto que é um dos pontos que muito me chama a atenção, né, do Pompeu. Eu conheço o Pompeu na essência dele e obviamente, a essência que ele me permite conhecer. E ele fala, minha função aqui é promover o desconforto, foi esse termo que você usou, né? E eu aprendo muito com ele nesse sentido, porque é um cara inconformado. É inconformado, e esse inconformismo dele, ele passa isso para quem está ao lado dele. E inclusive para mim. E ele me aperta também. Né? Então, assim, Pompeu, é incrível, porque a gente só consegue desenvolver as pessoas realmente quando a gente mostra para ela que onde ela está chegando, aquilo ali não é o limite, que dá para ir além, mas você permitir ou acessar que aquela pessoa ela tem um ponto de visão adiante, realmente só vai através de desconforto. Né? E aí eu deixo a pergunta para você, o que é inconformidade para você? Pô, eu tenho uma máxima comigo que também escutei há muito tempo atrás, que naquela época dos programas de qualidade total, né, existiam os programas para ser implantado nas empresas de implantação do programa de qualidade total e tal. E na época era o modismo da administração. Logo em seguida veio a reengenharia. E aí teve um pensador da administração que ele dizia o seguinte, qualidade total é uma utopia. Porque o mundo está em constante mudança. Né? Então, quando a gente fala sobre inconformismo, sobre o seu provedor de desconforto, é exatamente mostrar à turma que hoje é onde eu estou, eu só enxergo isso aqui. Mas se eu sair dessa porta e entrar ali, eu vou ter um outro universo. Então, é você levar as pessoas para que elas cheguem, né, e tenham coragem de dar um próximo passo para enxergar. Né? E aí onde eu acho muito bacana todo esse processo, né, que hoje está se valorizando, da inteligência emocional, de tratar as pessoas como elas são. Eu digo muito. E a pessoa que não quiser dar o passo, está errada? Tá não. Tá? E aí fica essa dica para todos os gestores. Tá não. Aproveite ela no melhor que ela está disposta a dar, dentro do que ela se acha capaz. Você pode mostrar que ela pode mais. Eu digo até para os meus filhos, eu digo, olha, o que vocês quiserem ser, vocês vão ser. Porque Deus deu a todo mundo a mesma capacidade. Sendo que uns treinam mais chutar no gol e vão ser melhor jogador do que o outro que não treina chutar no gol. Uns vão conseguir ser melhor corredor porque treina correr e o outro não treina. Uns vão estudar mais e vão de repente ser um médico e o outro não quer estudar tanto, vai ser um vendedor. Brincadeiras à parte. Né? E ambos podem ser bem-sucedidos dentro da sua realidade. Eu vejo médicos frustrados Lógico. E eu vejo vendedores milionários. É lógico. Por que os médicos se frustram? Porque esses médicos, esse ponto que você tocou aí, né? Eu vejo médicos frustrados. Por que eles se frustram? Em muitas situações porque não sabem vender. Ou porque estão tentando atender às expectativas dos outros. De um pai, de uma mãe, de uma esposa, do dinheiro. Vou ser médico, eu já saio com um salário de 30 mil garantido no Estado. É sobre isso. Então, acho que essa questão do inconformismo, né, que a gente tenta, hoje é uma cultura da nossa empresa, sempre procurar fazer melhor. E aí tem outra máxima que eu acho massa, que é sobre excelência. Excelência, o que é excelência? Excelência é fazer o melhor que você pode com as ferramentas que você tem disponível hoje. E aí tem gente que não se mexe, não toma uma atitude, não tem porque eu não tenho o melhor carro, eu não vou, porque eu não tenho isso, eu não faço, porque eu não me deram essa ferramenta, eu não posso. Cara, faz com o melhor que tu tem hoje. E aí tu fez o excelente.
Né? Então é isso que a gente tem buscado criar nessa cultura na empresa, que graças a Deus, né, estamos avançando, vencendo as barreiras aí desses desafios, desse varejo, né, maluco. Tem uma frase, Duda, que eu já ouvi Pompeu usando e sei que isso é uma frase que tem um valor e uma importância muito grande para ele, que eu vou trazer aqui para que você conheça e para que outras pessoas que estão nos escutando também aprendam com isso, é que vencedores celebram. Comemoram. E perdedores justificam. É verdade. Essa passagem que Pompeu mencionou me lembrou muito algo que eu prego aqui dentro da empresa, essa inconformidade. As pessoas acreditam que pelo serviço delas estar bem, ou por você estar fazendo aquilo ali, acaba que entra como é que eu posso dizer? Nessa zona de conforto. Sim. Nessa zona de conforto. E para você tirar o colaborador dela, precisa de alguns apoios, né? Precisa de algum estímulo. Conversas ali. duras. Precisa de alguns estímulos. Mas uma coisa que eu bato muito aqui é que a dedicação, ela é infinitamente mais valorosa e mais apreciada do que a motivação. A dedicação, ela vale mais do que a motivação. O seu compromisso de você ser um melhor profissional, de você ser um melhor colaborador, de você ser um melhor na sua profissão diariamente, ela vale mais do que a motivação de você eu queria ser melhor, eu quero ser melhor, quero aprender, quero melhorar, quase que não saiu. Aproveitando, Duda, eu queria pedir a você que falasse aí agora um pouquinho sobre marketing, né? Acho que esse tema dentro de qualquer negócio, a gente seja falando sobre carreira, seja falando sobre vendas, a expressividade do marketing aí dentro dessa história toda. Um tema que eu, desde que começou a entrevista, que eu tô me coçando para perguntar para ele, porque ele começou a falar sobre a Esposinha de Calçados e como que ela é, de fato, uma empresa nordestina. E uma das coisas que eu, de fato, admiro profundamente na Esposinha é o quanto ela consegue ser regional, assim, o quanto ela consegue se regionalizar e expressar essas virtudes nordestinas, porque isso dá um banho, a Esposinha dá um banho em talento quando se trata de marketing voltado para isso. Seja perto do São João, perto das festividades da gente, a Esposinha dá um banho. E eu queria entender um pouquinho mais sobre esse cenário, como é que é a visão interna de vocês sobre isso, quais que são as principais ações e a razão por trás dessa inteligência. Eu tive a oportunidade de conhecer a Exposend e seu fundador, seu Vasconcelos, um português que veio para cá para trabalhar na loja do tio. Em pouco tempo montou a loja dele e superou o tio, né? Não vou falar o nome porque é concorrente da gente hoje, a empresa ainda existe, né? E conheci a essência do seu Vasconcelos do servir, né? E mesmo sendo português, de respeitar a cultura local, né? Então, quando eu vim de Fortaleza para cá, e aí diga-se de passagem que a Exposend era do seu Vasconcelos, foi vendida a um grupo Paquetá, que é um grupo do Rio Grande do Sul, e esse grupo começou a trazer pessoas para cá, levar compradores daqui para lá, trazer compradores de lá para cá. Para você ter ideia, teve uma época que ele pegou toda a compra de calçado feminino e levou para o Rio Grande do Sul, né? Já eu entro na parte do marketing só para entrar no comercial. Aí você imagina a pessoa lá com um frio de 5 graus, de casaco, com bota nos pés até o joelho, tem que comprar sandália de verão ou de alto verão. Ela pode até imaginar, mas ela não está vivendo. Não é pele, né? Então eu acho que o marketing é pele, né? Quando a gente chegou aqui, o que foi que eu fiz? Primeiro, eu cheguei numa loja que o azul não era azul, era petróleo. Na outra o azul era quase um preto, na outra era um azul céu. Tinha perdido, eles perderam a identidade, porque ao longo de 18 anos de gestão do grupo Paquetá, passaram 14 gestores aqui. E cada um que queria inventar a moda. Então, eu tenho uma máxima comigo, eu acho que o Leandro, o Maurício já escutou isso várias vezes. Eu não quero que ninguém invente a roda. O segredo é fazer o básico bem feito, porém todo dia. Não adianta fazer hoje, passar um mês sem fazer, né? Então, tem que fazer todo dia. Não adianta eu sorrir hoje e passar uma semana sem sorrir. Todo dia eu tenho que estar sorrindo. Por isso que eu digo,
Sabe sorrir? Sei. Então entra para trabalhar com a gente. Se não sabe, eu não vou te ensinar, porque um dia tu sou forçado, né? Então, dentro da cultura de marketing foi que a gente chegou. Primeiro, quando eu cheguei, o que foi que eu disse? Vamos resgatar os valores que fizeram a Exposend se tornar a Exposend, uma referência a nível nacional, empresa nordestina, mas se tornou referência nacional como um dos grandes players de calçado do Brasil. No seu auge, há aproximadamente 20 anos atrás, a Exposend era de quem ela comprava, ela era um dos 3 maiores clientes do Brasil, de qualquer marca, de qualquer fábrica. Tá? Então, o que foi que a gente fez? Eu digo, peraí, não vou inventar roda, não vou criar uma nova Exposend. Não. Traz a Exposend do que ela era. Vamos resgatar o valor da Exposend. Escutei muitas histórias quando eu cheguei aqui, que eu passei um mês me adaptando e tal. Né? Eu pegava o Uber, e aí, pai, estou precisando comprar um sapato para correr, onde é que eu compro? Vai ter assentado, vai estar melhor a Exposend. Aí eu pegava um táxi, eu ia andar na beira-mar, eu ia num restaurante e o tempo todo fazendo essa pergunta, né? E escutando. E também de algumas pessoas que eu conhecia que diziam assim, rapaz, meu pai pegava, eu me lembro, meu avô pegava meu pai e a gente ia para a loja de Casa Amarela em dezembro para comprar o sapatinho, a gente podia escolher 2. Era um sapatinho, um sapatênis e um tênis. E eu brigava pelo terceiro, que era o chinelo, e a gente ficava ali na loja, enxalerando o vovô, e a gente saía com aquelas sacolas zona. Então, baseado nisso, a gente começou a tentar buscar o que era a identidade. Primeiro, resgata a cor, porque a nossa memória fotográfica é fantástica, né? Então, resgata o azul da Exposend, que mataram o azul da Exposend. A comunicação visual dentro das lojas, as coisas que colocavam, mata tudo e volta para o nosso azul. Acha o azul, vamos buscar, ligando para a filha do seu Vasconcelos, que mora aqui, que ele está morando em Portugal agora. Qual era o azul que vocês... eu não sei, mas eu acho que eu tenho um material aqui, pega esse. A partir de agora é esse azul, padroniza esse azul. Pronto. Né? Segundo, quem é o nosso consumidor? Quem é o nosso foco? Né? Voltando para a palavra foco. Nosso foco é o nordestino. Eu não quero vender para o cara lá de São Paulo, para o cara de Manaus, para o argentino, para o americano. Eu quero vender para o nordestino. Então acaba logo o e-commerce. Fechei o e-commerce faturando 500 mil por mês. Fecha. Você é maluco, vai perder 500 pau de faturamento. Não me interessa quanto fatura. Me interessa quanto sobra. É sobre isso. Empresa não é ONG, é quanto sobra. Não é quanto entra. Tá? Como é que eu vou pagar melhor um salário do funcionário? Como é que eu vou fazer uma benfeitoria? Como é que eu vou fazer uma doação para a igreja? Se não sobrar. Tem que sobrar. Pagar minhas contas em dia, pagar os impostos é obrigação. Né? E sobrar. Então, vamos resgatar. Quem é esse cara? O nosso cliente é o consumidor da classe A nordestino. Não. O da classe A vai comprar em Miami, vai comprar na boutique, vai comprar na mão de vaca. É o B, não, que o B é enxerido. Ele quer comprar um do A compra, mesmo sem poder. Parcela no cartão, dá um jeito, mas vai lá e tal. Então, eu até gostaria de atender esse cara, mas não consigo. Pela própria cultura que existe local. Aí, de novo, respeitar a cultura local. Então, quem é meu consumidor? É o nordestino da classe C, D e E. Ponto. Sabendo disso, a gente começa a estruturar toda uma comunicação que fale nele. Então, eu não vou colocar numa mídia, na televisão, num programa de job. Eu vou botar onde? Eu vou botar no Barra Pesada, no programa policial, que é onde o meu consumidor gosta. Né? Vou resgatar, a gente criou 2 slogans, né? Porque Seu Vasco, na época, a gente dizia muito isso. O Seu Vasco criou uma cultura local que o melhor presente era o sapato. Naquela época não existia a Cacau Show e muitas outras, Boticário e tal, então um presente era um sapato. E eu, como bom nordestino, como eu dizia, do interior da Paraíba, a gente só tinha direito naquela época de comprar sapato 2 vezes no ano. Ou no aniversário e no Natal, ou no São João e no Natal. E eu acho que essa cultura não se perdeu, né? Porque um sapato... Eu vou deixar você seguir adiante, mas... Pode ir, toque. Eu digo que eu sou traumatizado com isso, porque meu aniversário é 28 de dezembro e eu só ganhava um, né? Porque já davam dizendo do Natal e do aniversário. Aí eu ficava brigando para no São João ganhar um. Mas, brincadeiras à parte. Então, a gente começou a tentar buscar, então, Exposend. Sempre o seu melhor presente. E aí, batendo isso, meu avô me levava, não sei quem me levava, vamos criar alguma coisa. Exposend, sempre presente na vida da gente.
Porque eu não quero parar a Exposend agora. E essa geração vai passar. Eu quero buscar a geração da Duda, quero buscar uma outra geração. Então, sempre presente na vida da gente. Porque é essa memória fotográfica afetiva que a gente, no marco da Exposend, tenta trazer. E é de verdade, eu atendo o nordestino com amor. A gente implantou a volta. O que é o básico? A gente voltou a servir água gelada nas lojas, cafezinho. Atender com sorriso, atender com o joelho no chão. Isso tinha se perdido. O vendedor pegava aqui a caixa de sapato, entregava. Pô, cara, acabou. Então, vamos resgatar. Primeiro, que é um vendedor de sapato, como a gente vem construindo, né? Agora, como é que eu me comunico? Então, nessa comunicação, primeiro, resgata a memória afetiva fotográfica, né? E conversa com esse consumidor do jeito dele. Então, vamos falar aqui em Power BI. Que porra é essa? Quando eu cheguei na empresa, eu até brinco. Eu digo, quem falar inglês aqui, tá fora. Acabe os modismos de inglês aqui. Não, porque aqui tem uma tal de clusterização. Hã? Quem é esse filho de uma égua? Oh, desculpa. Quem é esse? Clusterização? Porra de clusterização. Ah, não, é porque cada loja tem um perfil de consumo. E em cima do perfil de consumo a gente bota que tipo de produto para cada loja. Eu digo, quer dizer que vocês admitem 48 lojas, compra para 48, cada uma de uma forma diferente. Por isso quebrou. Por isso que foi vendida. Aí a gente vai para a curva ABC, os 80-20. Peraí, quem são os 20% dos produtos que atingem 80% do meu público? Qual é o hábito do meu consumidor? Meu consumidor entra em casa, desce de elevador, dá 10 passos, senta na garagem num carrinho, para na porta do shopping, entra 10 passos e vai na minha loja. Não, é o cara que saiu 6 da manhã de casa, já pegou o terceiro ônibus, foi trabalhar, do trabalho ele pega, vai andar na loja de rua ou vai para o shopping para comprar alguma coisa. Esse é o cara, então qual é o produto que ele quer? O que é que atende às necessidades dele? E aí se comunicar em cima disso. Então, eu vou trazer, eu não sei se você já soube que a Exposend já fez uma mídia aqui com a Sharon Stone. Uhum. Fracasso total. Alô, Exposend? Sabia nem falar o nome da empresa. Pô. Né? Então, traz Petrúcio Amorim, é nosso. É nosso, é uma joia nossa. E vai se comunicar isso. perfeitamente com o público-alvo, né? E tem de novo a memória afetiva e fotográfica. Porque quem não viveu Petrúcio, quem não dançou um forrozinho com Petrúcio Amorim, né? E você que está de longe escutando a gente, se não conhece, pesquisa aí o Petrúcio e vá dançar um forró com ele. A gente pega as crianças, né? Então, na nossa propaganda, eu bato pé, vou para Exposend. Lá na frente eu digo, mãinha, painho. O que é mais nordestino do que mãinha, painho? É nosso e ninguém tira isso da gente. E traz muito esse sentimento, né? De que é nosso e que no final das contas a gente tem sempre que comprar, sempre no mesmo lugar, porque traz essa sensação de familiaridade com a marca, né? Perfeito. Traz então, essa humanização. Humanização. Acho que você falou a palavra mágica. Acho que eu digo muito isso. Quando você tem essa humanização no trabalho do seu negócio, não interessa o produto que você vende. De novo, lá vem voltando. É sobre gente, é sobre atendimento, é sobre sorriso. O produto se substitui. O produto o concorrente tem. Tá entendendo? Mas as pessoas, o tratar, então assim, todo o nosso marketing é voltado para contar essa história. Né? Então, no Dia dos Pais, a gente mostrou a alegria, né, de uma criança de Down, né, viver nesse momento de poder presentear o pai, de poder escolher e fato real, tá? São consumidores exposentes. Até porque hoje, qualquer coisa que você fizer, teve um concorrente nosso que pegou e usou a Isabela Timóteo, esposa do Xande, fazendo a propaganda, comprando produto para dar de presente no Dia dos Pais para o Xande. Quem acompanha o Xande nas redes sociais sabe que ele nunca usou aquele sapato, ele botou na propaganda no dia do pé, depois jogou no lixo ou deu de presente, sei lá o que ele fez. Então vira fake. Então, para que buscar isso, que não é o real? Então agora, né, no Dia das Mães, que foi que a gente pegou uma família, né, a avó, a mãe e a filha, as 3 gerações que hoje compram na gente. São nossos clientes. A gente tem orgulho de atender esses clientes. Não é porque é classe C, D e E que tem que ser menosprezado ou não ser valor. Eu vou falar com A porque meu aspiracional é a classe A. Não, eu atendo a classe C, D e E e eu quero falar com ele, eu quero me comunicar com ele, quero falar a linguagem dele, que ele quer entender que essa loja é dele e está preparada para ele do jeito dele. Eu digo muito isso. Às vezes a gente arruma uma vitrine e eu digo que a vitrine não pesca. Você não vê ninguém passando em frente à vitrine, parando na frente da vitrine.
Uma das coisas que me dá mais orgulho é quando eu estou no shopping, às vezes eu vou fazer pesquisa do mercado, aí pego um saquinho de pipoca, sento, fico olhando o movimento na frente do meu concorrente, na minha loja, nos outros, às vezes pego uma casquinha de sorvete, fico tomando ali e vendo o movimento. Me encanto quando o cliente fica na nossa vitrine, assim, apontando, olhando. É sinal que a nossa vitrine está falando a linguagem dele. Está conseguindo entregar o que nós, compradores, criamos a nível de história, de moda, de conforto, para entregar para ele. Então, acho que o marketing é isso, é você ser direto. Né? Eu acho que despertar o desejo, despertar o sentimento, humanizar. Eu acho que cada vez mais, principalmente pós-pandemia, está se voltando para isso, né? É um marketing que realmente se comunique com o teu consumidor sem muito firula. Aí volta a sua palavrinha. É interessante, né, Duda? Você como especialista em marketing, você deve ter sentido e percebido isso muito melhor que eu. Mas se tem uma coisa que fica muito marcante no que Pompeu falou aí, é sobre a questão da identidade, né? E principalmente da autoralidade. Veja quanto de recurso autoral ele traz. E é muito genuíno, né? Isso dele é tanto que na própria fala dele, ele é carregado do Nordeste, né? É um nordestino genuíno, nato, né? E ele deixa isso muito claro, né? No Fio da Égua e todas as expressões. Então, acho que quando a gente fala sobre marketing, a gente fala sobre essa coisa da conexão, né? Como a gente se conecta com as pessoas sem necessariamente estar falando diretamente com ela. Perfeito, perfeito. Pompeu, eu queria adicionar um ponto específico dentro desse posicionamento que você falou sobre VM, né? Sobre vitrine. Eu acho que entender tão bem o público que a Exposend tem permite até certos tipos de inteligência na hora de apresentação da vitrine, porque se você observa marcas que se posicionam para o público B, público A, elas tendem a colocar dentro da vitrine algo mais clean, com menos informação, porque no final das contas, o cliente que compra lá provavelmente é um cliente que já tem um contato ali de alguém lá interno, já sabe o que ele vai procurar. E o cliente da Exposend é o cliente que ele gosta de ver as opções. É o cliente que gosta de ver as opções. E isso é até uma boa estratégia na hora da montagem da vitrine, porque toda a vitrine da Exposend são trocentas opções. E isso permite que o cliente passe até mais tempo olhando. Ele passa até mais tempo averiguando todas as possibilidades dele. Então, é uma das poucas lojas que eu vejo até hoje. O cliente parado lá olhando, bota o bracinho assim pra trás, bota o bracinho assim pra trás, passando, dando bem devagarzinho assim, olhando todas as opções de calçados que tem, com certeza. E esse cliente que você está falando é você, sou eu, é o próprio Pompeu, né? Somos nós. A estratégia, obviamente que existe uma estratégia por trás disso, mas ela funciona tanto na parte racional quanto na parte emocional, né? A gente... isso, eu posso te dizer assim, a gente está falando muito do marketing, né? E é uma coisa que eu venho trabalhando, o próprio Maurício a gente vem tratando. Existe muita gente que só fala do marketing da porta para fora. E o marketing da porta para dentro? É verdade. Isso aqui eu queria deixar aí para vocês aí do Papo de Job. Será que você está pensando no marketing da porta para dentro da sua empresa? Então, hoje a gente tem lá na empresa um orgulho de ser, a gente chama sangue azul, né? Então, a gente até cria um grito de guerra que a gente diz, sangue azul, é tradição, é Exposend no meu coração, né? Porque eu faço parte dessa história. E aí a gente vê o orgulho do profissional que tem 18 anos de empresa, 25 anos de empresa, 12 anos de empresa, 14 anos de empresa, chegou lá como estoquista e hoje é um gerente sênior da gente, ganhando bem e desenvolvendo um puta trabalho. E a gente tentando tirar ele da zona de conforto. Depois de 25 anos, né? Então, e o marketing interno? E o que é que a gente está trabalhando para que você se sinta parte, né? Então, no primeiro momento eu chegava na empresa, comprou na Exposend não, né? Hoje, eu acho que ninguém usa que não seja de lá. Eu não precisei demitir ninguém por isso, ou bater, não é por quê? Porque passou a ter o orgulho de fazer parte de algo. Então, acho que o marketing interno é quando você... Pertencimento, boa. Palavra bonita, eu não sou bom disso não, viu, pessoal? Deixa aí com a Dudinha. É isso, é esse sentimento de pertencimento de algo maior. Eu disse, a gente
passou por umas tribulações agora, porque o grupo que comprou a Exposenda entrou em recuperação judicial em janeiro para fevereiro e deu uma balada grande, e a gente conseguiu segurar a turma. Eu dizendo, ninguém vai para a guerra para levar tiro se não tiver um propósito, ou se não sentir parte de algo maior, ou se não tiver uma liderança que eles confiem. Então, tratando um pouco de tudo que a gente já falou até aqui, eu tenho que ter um propósito ao qual eu me identifico e vale a pena lutar por ele. Eu tenho que ter um líder que é exemplo e que eu sei que está me colocando no caminho certo, com as ferramentas certas, né? E eu tenho que ter do outro lado essa vontade de ser algo a mais, de crescer dentro desse espaço, de fazer algo a mais. E aí eu acho que, cara, o marketing interno, essa comunicação, para você ter ideia, e não é com muito dinheiro, gente, é isso até que eu queria dizer para vocês, o pessoal só pensa em algo gigantesco, vamos reinventar a roda. Eu peguei um copo desses tipo Stanley, né? E durante 6 meses eu digo, só vão ser feitos 6 copos, estão os 6 aqui. Ao campeão de venda do mês, esse copo. Com o nome campeão do mês de tal, o nome Exposenda, azul, copo, no meu azul, e o nome dele personalizado. R$65. Um prêmio do mês. Ah, porque tem que pagar prêmio disso para os caras correr atrás. É não. E só foram feitos 6. Deu certo? Posso dizer, estou contando a história. E assim, posso dizer a vocês assim, a gente está vivendo aí, todo mundo está acompanhando, quem é do varejo, quem está acompanhando o mercado. Semana passada saiu uma triste notícia, São Paulo, 127 lojas fecham nos shoppings, né? Posso te dizer que agosto e setembro está todo mundo falando em menos 15, menos 20, menos 25, de todos os varejeiros, do alimentício, calçadista e muitos outros. Posso te dizer que a gente está fora dessa onda. A gente, agosto, trouxe um crescimento de quase 17%. E setembro a gente fechou com um crescimento de 9%. Então, assim, é sobre isso. Um detalhe. Estamos em processo de recuperação judicial, né? Então, quando a gente olha, ninguém acredita no que a gente fala. E aí onde eu digo, é a força da marca, e aí onde o marketing é muito importante, que é um dos tripés da nossa gestão. Você pode até, eu digo muito isso também, que é outro jargão que eu aprendi, você pode perder o crédito, mas nunca perca a credibilidade. Uma empresa que perde o crédito, ela consegue se recuperar. Se ela perder a credibilidade, ela está fadada ao insucesso, ao fechamento tranquilo. Então, pessoas, processos, marketing e princípios e valores. Eu acho que aí a gente fecha, né, essa base. Antigamente todo mundo, tudo é 3P, né, Maurício? Era o que? Era pessoas, processos e marketing, né? Era como fosse 3. Eu digo que pessoas, processo e produto. Pronto. Eu digo que não é um tripé que sustenta a empresa, é um quadripé, né? E com certeza é mais firme do que um tripé, né? Então a gente tem que estar buscando no dia a dia isso. Eu acho que a grande chave é essa. Se comunique lá fora, mas não adianta você comunicar lá fora e chegar aqui dentro, não é nada do que você comunicou. Então seja verdadeiro. Se eu só posso entregar isso, só comunique isso. E não está feio. E não está ruim, é isso que eu comunico. É isso que é a gente. Comunica a tua essência. Aí tem gente que quer vender um negócio e quando chega, frustra. Porque me mostraram um negócio que não é real aqui. Entendeu? Então, acho que é por isso. Eu acho que a gente tem que tratar. E assim, aí a gente tem que se adaptar, né? A gente se comunica com esse consumidor, mas estava batendo um papo antes da gente entrar aqui no papo de jogo com o Maurício, dizendo assim, cara, a gente tem algumas informações, e aí a gente está aqui no meio digital, que a gente que é da velha guarda, né? Eu digo que sou de uma geração que estou me adaptando. Você, Dudinha, para deixar, nasceu na geração, né, da internet. A gente está se adaptando, né? Mas eu vi um podcast há uns dias atrás, e nesse podcast estava o cara responsável por toda parte de marketing e digital do Grupo Arezzo. O Grupo Arezzo hoje é um dos grupos que fatura acima de bi, né? São 3 a 4 bilhões, donos da marca Reserva, dono da Werner, dono da Alexandre Birman, da Schutz, Arezzo e tal. E ele comentando que venderam ano passado 300 milhões de itens. Porra, é uma venda, né? Tu imagina quase 1 milhão de itens dia. É um negócio assim, monstro. Surreal. Né? Surreal. Tem que respeitar os caras.
E aí ele disse o seguinte, estava falando sobre a venda, sobre e-commerce, e a gente só vendeu 3% desses 300 milhões de itens pelo e-commerce. Aí aquilo para mim chamou a atenção, eu digo, opa, então esse bicho chamado e-commerce é isso tudo, que disseram que o bicho era grandão, que ia comer todo mundo, que ia matar todo mundo, tal. E aí aquilo me chamou a atenção, pô, aí eu já olhei para o podcast de forma diferente. E aí ele faz um complemento legal. Porém, e aí por isso que eu estou entrando nessa fala, porque aí vou pedir você que nos explique isso e nos ajude nisso. Porém, dos 97% que compram em loja física, a gente conseguiu mensurar através de pesquisas, de tudo, né, de pós-venda, que 40% Vieram de lá. vieram na nossa loja porque foram impactados no digital. Aí eu parei assim, digo, meu Deus, preciso me adaptar a essa nova realidade, né? Eu, Exposende, preciso me comunicar com esse cliente tradicional e tal, mas eu preciso comunicar com aquele menino de 9 anos que o pai está levando, porque senão quando ele tiver o cartãozinho de crédito ou a grana dele, ele não vai lá, porque eu nunca me comuniquei com ele. Ele vai ter a humanização, ele vai ter a lembrança, mas nunca ninguém falou comigo. Aí ele vai na outra loja. Então, hoje eu já estou pensando nisso. Esse é o que a gente chama, você perguntou, de conformismo, é isso. Não, tá bom, estamos crescendo, estão batendo meta, vamos avançar, vamos crescer. Mas isso só me garante que eu cheguei aqui hoje e amanhã. Como é que vai ser? Então eu digo muito para mim aqui, eu trabalhei em maio pensando em dezembro. Então hoje, como é que vai ser teu dezembro? Se não acontecer uma catástrofe, ser excelente. Não tenho dúvida disso. Acho que você já escutou essa minha fala. Eu agora estou preocupado com fevereiro, março e abril. Então, eu acho que o marketing também é um pouco isso. Você tem que estar um pouco na frente, sonhando um pouco, trazendo a realidade, mas também, né? Então é isso. Eu acho que falei demais. A gente tinha programado 40 minutos, né, de podcast e a gente já está aqui há mais de hora e acho que teria assunto e caldo para a gente espremer aí pelo resto da tarde, o resto do dia. Mas eu acho que para a gente fechar, Pompeu e Duda, se me permite, né, eu queria trazer aqui alguns... Eu ia chamar esse momento de bullet point, vê mesmo. Olha, fala inglês não. Bullet point, mas já está decretado. Será balas de prata. Algumas balas de prata para que a gente possa sair daqui e ter algumas palavras para a gente meditar e refletir a respeito. E eu vou colocar 3 palavras, tá? Eu vou pedir para você, Duda, também colocar 3 palavras para que você, Pompeu, em um conceito ou no significado dessas palavras, possa dizer muito rapidamente, muito brevemente sobre o que é que isso significa para você. Primeiro ponto é time. Ganha jogo. Família. A base de tudo. E Deus. Um cara misericordioso que olha lá de cima para nós e diz, cara, vou ajudar esse cara mais uma vez, vou dar mais uma chance. A cada acordar, a cada amanhecer, é isso. Né? Quando a gente acorda, e essa pandemia mostrou isso para todo mundo, o que era mais básico do que respirar. E a gente achava que dominava, eu nunca pensei em respirar, tu pensa em respirar. E aí de repente a gente se vê sem a capacidade de respirar. Então aí a gente vê, cara, tem um cara lá de cima que de fato controla, desculpa, essa porra toda e que a gente não é nada, né? Então é isso. Duda? As mesmas palavras? Não. Não, para você perguntar a ele. Pergunta a ele quais são para você, as 2 palavras. Vamos lá. Resultado. Resultado. É o prêmio de perseverança, persistência, esforço, de reaprender e de trabalho em equipe. Eu queria fechar essa entrevista falando sobre o que o Pompeu trouxe aqui no podcast, sobre o poder do marketplace, né? O poder do e-commerce na realidade da Exposende. Por que eu digo isso?
A gente analisou nesse pequeno cenário que o Pompeu estava trazendo aqui, que há um comportamento diferente do público dele, né? Há um comportamento diferente, há uma humanização, há um relacionamento com a marca, e isso tem que ser avaliado até mesmo no momento de implementar certos tipos de escolha de venda, porque o povo fala muito, o e-commerce é esse o momento é a venda no digital. Tem que ser avaliado, tem que ser analisado a aplicabilidade daquela sistemática, daquele modelo de venda, porque dependendo da situação pode realmente ser bom, efetivo, feito você acabou de sinalizar pra gente, que ele tem uma responsabilidade ali na parte de vendas, mas é muito na divulgação. Então, talvez o e-commerce não seja a melhor ferramenta para o negócio. Talvez se investisse, em vez da montagem do e-commerce, a propagação dos próprios anúncios e trouxessem para a venda direta, para o varejo em si, na loja, ele tem um resultado tão bom e efetivo quanto se fosse trazido a verba, né, e os esforços para a venda dentro do site. Com certeza, melhor. Com certeza melhor. Eu tive batendo um papo com um gestor do Banco Santander, né? Um grande gestor, cuidava de 57 agências em São Paulo, no interior de São Paulo, na região rica de São Paulo, Campinas e tal. E Dudinha, ele disse o seguinte: nós estamos vivendo uma fase no banco terrível. Ele disse por quê? Ele disse porque o banco se preparou para tirar o cliente de dentro da loja para diminuir custo. E com isso está perdendo rentabilidade gigantes. Porque o cara que fazia o seguro, o cara que fazia uma capitalização, quando ele ia na agência, aquele senhor, aquela senhora que falava com o gerente, que o gerente tratava, acabava fazendo. Né? E quando ele perdeu esse cara de dentro da loja, o digital não faz, é mais fácil ele dizer não. E ele ensinou o cara a se resolver, achando bom ou ruim, a se adaptar no digital. Sozinho. E aí ninguém quer mais ir numa agência de banco. Eu conto um caso, eu fui assaltado e perdi meus cartões e, cara, preciso ir na agência fazer o cartão. Beleza, fui lá, o gerente me atendeu, me recebeu super bem. Não, vamos resolver, que eu digo, olha, resolve que eu sou, desculpa a expressão, sou jacuzinho de internet, esse negócio de desbloquear, bloquear, mexer na internet, faz tudo para mim, que me ajuda. Ela, muita paciência, foi fazendo, tal. Aí no final ela disse, olha, você sabia que você tem aqui uma capitalizaçãozinha que já venceu e você não resgatou? Mas foi. Você pagava aqui R$20 por mês. E eram 3 capitalizações de 60 meses. Você quer que resgate? Deposita na sua conta. O dinheiro não estava esperando. Bacana, manda para mim. Né? E aí ela colocou. E aí ela, vamos ali fora, vamos fazer o cartão. Daqui a pouco ela disse, eu vi que você nunca mais fez nenhuma capitalização. Que foi que eu ia na agência, oferecia, o gerente às vezes me ligava para bater uma meta e tal, e eu fazia. E eu não fiz. Mas vamos fazer uma aqui? Eu digo, bora. Tem um aqui que é de 60 meses. E eu vou fazer aqui valor de R$100. Tá certo? Vamos fazer o seguinte, por que você não faz 5? Aí eu vou botar uma com tantos meses, uma com tantos meses, tal. Aí eu digo, faz. Tinha sido tão gentil comigo, tão educada, tal, me tratou bem, resolveu meu problema, saí de lá com meu cartão provisório, já saí com uma senha no celular funcionando para fazer minhas operações. Faz. De tal maneira que já faz quase 6 meses eu não voltei na agência. Ninguém faz mais, gente, ninguém quer mais ir na agência. Quando saiu da agência, eu estava sem carro, peguei o Uber, estava indo pro Uber. Aí eu parei. Digo, filho de uma mãe. Essa mãe acabou de me vender 30 mil conto. 60 parcelas de 100, 6 mil, 5 parcelas. Mas que só era possível se tivesse no ambiente presencial. Você imagina que eu estou no telemarketing, você não quer fazer agora uma capitalizaçãozinha assim? Jamais. Não, deixa depois, manda aqui no meu WhatsApp, que depois eu decido e vejo. Tchau. Né? Então, não tenho dúvidas, né? De novo, gente compra de gente. Né? Que eu acho que o tráfego pago, o telemarketing, o comprador de internet, ele não é fiel. Você entra na internet buscando oportunidade, preço e entrega mais rápida. Quem lhe der isso, você compra. Então não interessa se é A, B, C, D ou E. Você vai lá, olhou as estrelinhas, está bem pontuado, você compra. Né? Já na loja, não.
lá no trato, o vendedor, o gerente chama muitas vezes na nossa loja, chama o cliente pelo nome. Porque já está habituado aí ali. Já sabe que gosta daquela marca do calçado. E não é frio. Então, acho que, como você disse, a importância da internet, ela não vai sair das nossas vidas. Essa nova geração acorda com ela, dorme com ela, e depois que inventaram a minha preocupação é que eu digo, a próxima geração não vai escrever. Não vai. Meu menino, depois que inventaram Alex e Google, o que eu quero escrever? Filme do Homem-Aranha, filme de não sei o quê, filme disso. Alex, toca a música de fulano pra mim. É isso, a gente vai ter que se adaptar a essa geração. Agora, como é que eu me comunico com ela? Como é que eu chego nela? Hoje, pra gente, Exposene, é o nosso grande desafio para os próximos meses. É exatamente, eu peço até sua ajuda, viu, Dudinho? Estava dizendo que é exatamente isso, é trazer essa comunicação humanizada, verdadeira, dentro dos princípios e valores da marca, tá certo? Para esse cara, porque outra pesquisa que me chamou muita atenção, e aí você deve saber mais que eu tenho, tem um nome aí, né? Geração, Maurício, Y, milênio, essa agora, qual é a? Geração Z. É a milênio. A Z é a passada. Z é a passada. Agora, é a milênio, né? E aí, dessa geração milênio, foi feita uma pesquisa, perguntaram quantos deles compravam no e-commerce. 90 e tantos % compravam através do e-commerce. E aí fizeram a pesquisa, quantos queriam comprar na loja física? 87% queriam ter a experiência da loja física. E aí vem 2 desafios para mim. Primeiro, comunicar ele para dizer, vem aqui que eu te atendo bem. E segundo, quando ele chegar lá, ele ser surpreendido. Porque senão ele não volta. Eu sou um comprador da geração dinossauro, que já fui lesado na internet umas 10 vezes em compra que eu fiz e nunca recebi. Eu recebi produto errado, não consegui trocar, não resolver. E detesto comprar pela internet. Só compro quando eu não encontro no físico. Porque no físico eu pergunto, eu gosto, eu pergunto, eu pego informação, experimento e tal. Né? Então, acho que nós, varejistas de todo o Brasil, e você que tem o seu varejo, o seu pequeno, grande, médio, independente do tamanho dele, tem uma grande oportunidade de atender o seu cliente e fidelizar ele. O que vai mudar, na minha opinião, é a forma de como, né, nós vamos chegar nele. Eu conheci o Fábio Ambrosio, é um diretor da Rede Globo de Fortaleza, no meio dos forró, né? Eu conheci ele, e ele dizia, quando surgiu a televisão, todo mundo disse que o rádio ia se acabar. Isso já faz mais de 50 anos e convive harmonicamente os dois. A mesma coisa será com o marketing. Perfeito. Mesma coisa será com o marketing. Nenhuma coisa, não anula o outro. São forças e braços diferentes. E aí a observação que ele fez, que eu achei muito legal, foi o seguinte. Você tem uma notícia na internet. Você corre aonde para ver se é verdadeira? Para validar ela, muitas vezes na televisão. Porque ainda não tem nenhum tipo de controle sobre a informação que tem aqui. Né? Eu não anuncio nenhuma empresa que seja de falcatrua, porque isso me responsabiliza. Então, antes de eu anunciar qualquer empresa, qualquer produto, eu tenho que verificar se é verdadeiro, se existe. Então, já existem alguns critérios, né, que passam credibilidade. Então, eu acho que assim, o varejo, o e-commerce vai existir? Vai. Tem gente que quer praticidade, quer velocidade, não tem tempo, está correndo. Mas quando você tiver um tempo, você quer ir numa loja, você quer experimentar, é um momento que você, a não ser que você seja mal atendido, a loja esteja quente, o cara te atenda mal, aí sim. Então é por isso que eu digo, lá é o canto de encantar. Eu não consigo ser encantado na internet. É o lugar da experiência. É o lugar da experiência. Boa. É isso, Dinho. Gente, que entrevista maravilhosa, que momento maravilhoso que a gente teve hoje. Eu aprendi horrores com esse momento. Aprendi muito aqui nessa entrevista. Queria perguntar para o Maurício se ele tem mais alguma coisa para acrescentar, mas realmente fechamos com chave de ouro. Difícil dizer que a gente tem algo a acrescentar depois de tanto que a gente bebeu dessa fonte, né? Eu acho que temos mais a agradecer a você, Pompeu, por tão generosamente compartilhar aí os teus conhecimentos, a dividir um pouco da tua vida, da tua carreira, né? Da forma como você pensa e visualiza a vida, né? E também agradecer ao nosso Criador, ao Papai do Céu, que tão generosamente colocou esse ser de luz aqui na minha vida, nas nossas vidas, e que você cresça, prospere e que transborde na tua família e na vida de tantas pessoas, famílias que você alcança. Amém, amém.
Amém. Amém. Obrigado. Obrigada, Obrigado gente. pela Obrigada. oportunidade, foi maravilhoso. Amém.